bonita apresentação. Estão-me a ouvir bem? Está som? Está com qualidade? Ok. Bonita apresentação e também não poderia deixar de bonita recepção que eu tive aqui já hoje por parte destes jovens estudantes, que eu começava por dizer, não sintam que este distanciamento do palco que me afasta um pouco de vocês, me faz diferente de vocês. Porque uma das questões que por vezes me irritava quando eu estava desse lado era que quem era já jornalista na altura, quem era já um grande profissional, falava sempre com um grande distanciamento. Por exemplo, uma das coisas que me diziam, quando eu estava no meu primeiro ano de faculdade mais interessada nas queimas e nas latadas, era que uma jornalista que não lesse a imprensa estrangeira nunca poderia ser jornalista. Obviamente que eu, com as minhas olheiras de uma noitada, não tinha propriamente estado na noite anterior a ver a imprensa estrangeira, mas tornei-me também jornalista. Eu sou Liliana Carona, sou jornalista correspondente da Rádio Renascença na região Interior Centro, sou também diretora do Notícias de Gouveia, um jornal regional, sou jornalista há mais de 10 anos e hoje trouxe-vos aqui um tema, o estranho caso de trabalhar na imprensa regional. Eu chamo estranho porque vocês vão perceber ao longo da minha apresentação que eu vou partilhar sobretudo o meu testemunho, falar com verdade, falar com vocês e sobretudo tentar que vocês sintam simpatia, não só comigo, mas com o meu discurso e se sintam motivados a seguir o mesmo caminho, a dar os mesmos passos, a virem para a imprensa regional e a encararem que, independentemente do sítio onde vocês estão, seja Viseu, Gouveia, Coimbra, vocês podem fazer um trabalho igualmente vistoso, não é? Porque quem vai para a comunicação social quer aparecer, não é? Quer ser visto, seja por que motivo for, seja para divulgar, no caso das reportagens, não é? Divulgar aquilo que o preocupa, fazer um trabalho mais intenso. E, portanto, eu espero que no final desta apresentação, e darei a apresentação como bem-sucedida, se eu vir aqui nos vossos rostos aquele sentido de que talvez seja por aqui o vosso caminho. Vou então passar à minha apresentação, começando pelos meus instrumentos de trabalho. É um saco de ração para gato e outro para cão. Alguém faz a mínima ideia porque é que isto me ajuda enquanto jornalista da rádio? Pois é, o jornalismo anda de braço dado com a precariedade e vivemos uma conjuntura em que a maior parte dos correspondentes trabalham a partir de casa. As suas instalações, as suas sedes nas regiões foram desmanteladas e eu trabalho a partir de casa. E para escutar os outros preciso de silêncio. E por vezes, apesar de os meus animais terem sido todos recambiados para a casa dos meus pais por esse motivo, mas à minha porta há sempre um gato ou um cão faminto. E então tenho sempre um biscoito para o cão, um biscoito para a gata, para eu poder gravar. O mesmo se passa com o meu frigorífico, que apesar de estar simpático, parece que faz de propósito. Cada vez que eu vou começar a gravar a reportagem, começa ele a trabalhar. E o que é que a Liliana faz? Levanta-se, vai desligar o frigorífico e depois esquece. No dia a seguir, o que é que acontece? Tem tudo estragado. Estas são algumas vicissitudes, curiosidades e também esse era o meu objetivo hoje aqui, desmistificar um bocadinho os mitos de quem trabalha nesta área. E eu esqueci-me na minha apresentação de referir que eu comecei na imprensa regional. Quando tirei a licenciatura em jornalismo, enviei currículos para todo o país, inclusivamente ilhas, rádios, jornais, televisões locais, para todo o lado. Tive 3 propostas, uma de Santarém, outra de Braga e outra de Bragança. Optei pela Rádio Brigante, em Bragança, que me abriu as portas, onde eu fiz o meu estágio profissional e onde tive convite para permanecer, mas achei que devia vir para a minha região e tomei essa opção, mas foi a partir dali, daquela rádio local, que muitas vezes os pais de amigos meus diziam: então, também vos vai acontecer. Então, és jornalista, trabalhas para onde? Ah, Rádio Brigantia. Que é isso? Que é isso? É uma rádio do Distrito de Bragança, é uma rádio onde eu estou a trabalhar. Ah, pois, isto para a SIC, ou para a TVI. Mas tudo tem a sua época. E essa também é a mensagem, ou seja, vocês não podem querer, eu queria na altura, aos 20 anos estarem a trabalhar na SIC, ou aos 24, não é? Cada passo tem que ser dado
na fase certa, e cada vez mais me convenço disso, que não se sintam apressados. É como eu vos disse, se agora estão mais interessados em sair à noite do que estudar, lá chegará a vossa hora. O objetivo da minha presença aqui hoje também é contar uma história e é contar algumas das histórias que eu vivo diariamente. Para contar histórias, como eu dizia há pouco, é preciso silêncio, é preciso entregarmos-nos aos outros intervenientes com os quais nos cruzamos. Nesta estrada, fazia um mês dos incêndios de outubro de 2017 e a Renascença pediu-me que eu fizesse um trabalho para avaliar, um mês depois, o que é que acontecia no terreno. E eu fui para o Conselho de Ceia, sem qualquer referência. Às vezes faço isso porque é quando temos melhores resultados, sem nada agendado, ir à procura. E na estrada que ligava à pequena povoação de Cide, encontro precisamente no momento em que eu queria encontrar, passa a redundância, alguém, o casal cujo irmão, o casal, sim, e o senhor era irmão do casal que tinha sido vitimado na estrada de Cide no dia 15 de outubro de 2017, quando tinha regressado a casa para ir buscar roupa para os filhos. São histórias como estas que, na altura, eu perguntei-me, eu poderia ter encontrado tanta gente e fui encontrar precisamente os familiares que naquele momento estavam a fazer o memorial ao irmão e respectivo cunhado. Ele encontrou na minha presença a lanterna que o irmão tinha transportado naquele momento e eu lembro-me, e estou a partilhar esta história para vocês também perceberem que trabalhar na imprensa regional não é fácil. Eu lembro-me que na altura virei costas e desabei, porque é assim. É assim na imprensa regional. Ou então, por exemplo, contar histórias como a do Luís Cabral. O Luís Cabral ligou-me de um número que eu não conhecia o dia todo, insistentemente. E eu pensei, bem, estou a trabalhar, agora não posso atender. Mas era tão insistente que eu atendi. E o Luís disse-me, olha, eu precisava de falar consigo, eu sei que também é diretora do Notícias de Gouveia e eu tenho uma história para lhe contar. E eu senti, que vocês vão perceber, até um certo remorso, porque eu não fui muito simpática com este senhor. Eu estava a trabalhar, estava sem paciência, e disse, olha, está bem, pronto, às 8h30 apareça lá que eu falo consigo. E o Luís, às 8h30 da noite, eu cansada, supostamente ele também, não é, por estar à minha espera, estava com aquele gatinho em pedra para me oferecer. Eu perguntei-lhe ao Luís, porquê? Porquê esse gatinho para mim? E ele, olha, porque eu gostava de partilhar consigo como eu encontrei refúgio nas pedras da Serra da Estrela depois do meu filho ter falecido há 10 anos. E a comoção com que ele contou a história e o facto de ter esperado por mim o dia todo para me contar, eu senti que lhe devia, pelo menos, contar a história, o melhor que eu soubesse. Contei a história para a Renascença e para o Notícias de Gouveia. Notícias de Gouveia saiu imediatamente e na Renascença também, sem ser necessário qualquer pedido, ou seja, a história valia por si. Ou contar uma história, e como eu já vos disse há pouco, a importância de contar histórias e a importância do imprevisto, e daí eu ter chamado a esta apresentação O Estranho Caso. Pediram uma reportagem nos cuidados paliativos para avaliar o desempenho de um musicoterapeuta que desenvolvia musicoterapia, o Tosé Novaes de Ceia. Desenvolve musicoterapia junto dos doentes terminais. E eu conheci a Anabela Clara, nunca mais me vou esquecer do nome dela. E naquele momento eu entrevistei e ela disse-me, amanhã eu quero ouvir a reportagem, eu não vou morrer, disse-me ela. Como vocês podem ver, a Anabela já não foi a tempo de ouvir a reportagem. Esta importância de escutar os outros, de estarmos atentos. Quantos de vocês se escutam a vossa família? Há dias num jantar de Natal dos concertinistas, de uma zona, não interessa qual. Uma senhora já idosa olhou para mim e disse-me, sabe, eu comecei agora a tocar concertina, meti-me nisto, mas nem sei. Eu disse, ai, mas toca tão bem, fogo, super fixe. Eu a dar incentivo à senhora, porque realmente ela tocava mesmo bem. E eu a música sou um zero à esquerda.
E a senhora virou-se e disse assim, sabe, cada vez que eu em minha casa pego na concertina, os meus netos mandam-me estar quieta. Os meus netos nunca me ouviram tocar. E é este exercício. Na nossa profissão, por vezes não temos muita paciência para escutar os outros em casa, seja o pai, o avô, a mãe, mas na nossa profissão somos obrigados a isso. Temos que escutar. Eu não sei se muitos de vocês querem ser jornalistas, mas também, mesmo que não queiram ser jornalistas, qualquer profissão exige isso. Quer vocês estejam bem dispostos, mal dispostos, vocês têm que ouvir. Ouvir para escutar, não pensem que eu só ia trazer aqui histórias tristes. Como a história da Maria Almeida. É de Parada de Gonda, Tondela. Pediram uma reportagem sobre o Web Summit. O que é que o Web Summit tem a ver aqui com a nossa região? Não é? Que ângulo positivo é que nós poderíamos dar só para não demonstrar o velhinho numa zona que não sabe mexer no telemóvel? Não sabem. Sabem. Nas zonas mais isoladas aqui do interior, aliás, o que é o interior à escala europeia, ou à escala mundial? A Maria Almeida, no momento em que eu a contactei, ela disse, olha, por acaso hoje vou conhecer o meu sobrinho neto, o filho da irmã, por WhatsApp. A senhora percebia mais do WhatsApp do que eu. E tinha perto de 65 anos. Ou então, agora tenho aqui um desafio para vos colocar. Se vocês fossem profissionais de jornalismo e vos aparecesse uma senhora, esta aqui, a Vitória, a pedir para ouvirem a história dela. Eu gostava de perceber se vocês dariam voz à Vitória. Porquê? A Vitória esteve com a Rainha de Inglaterra em 1957. Ela que vive num lar em Rio Torto. Vocês acreditariam? Contariam a história desta senhora, assim numa primeira abordagem? Eu digo-vos que eu desconfiei. E quando a estava a entrevistar, a Vitória contava tantos pormenores da Rainha de Inglaterra que eu cheguei a um certo ponto e pensei, ai Liliana, tu amanhã estás despedida. Mas continuei a entrevista, montei a reportagem e no dia a seguir foi para o ar. Eu confesso que estava nervosa, não é? Uma senhora de 90 anos dizer que esteve com a Rainha de Inglaterra, a veracidade, mas era um risco. E eu corri-o. No dia a seguir, um familiar da casa onde ela tinha ido trabalhar ainda nova para Lisboa, uma casa de família, uma casa senhorial, confirma quer a existência desta senhora, quer a existência da história de que ela tinha estado realmente muito próxima da Rainha da Inglaterra. O que, por vezes, nos leva a acreditar que existe aqui algum mistério. O mistério de contar histórias, o mistério... Eu quero que vocês percebam a beleza desta profissão, a beleza de trabalhar na empresa regional. Por exemplo, há mistérios que eu nunca vou entender e já tenho mais de 10 anos da profissão e continuo sem entender. Eu fiz dezenas, pelo menos 2, de reportagens sobre os incêndios de outubro. E nunca, nenhuma reportagem teve tantas partilhas como a deste casal de Tábua, que no final deste ano, início de dezembro, desloquei-me à casa deles, estão a viver numa garagem, segundo Natal consecutivo fora de sua casa, e esta notícia teve mais partilhas que todas as notícias que eu tinha feito anteriormente sobre os incêndios, qualquer uma delas. Porquê? Porque seria Natal, 800 partilhas em algumas páginas de Facebook que não tinham nada a ver sequer nem com incêndios, nem com a Renascença, e no entanto partilharam a notícia. Faz parte do mistério. O mistério que leva, por exemplo, um calendário, o calendário dos pastores mais belos da Serra da Estrela, a ser destaque em órgãos do mundo, em órgãos nacionais espalhados pelo mundo. Já vos vou falar disso, mas antes só perguntar-vos, qual de vocês é que, numa primeira abordagem, pensaria olhar para um pastor de um ângulo sexy? Um senhor de 81 anos, que infelizmente este ano já faleceu, mas ainda foi a tempo de ser a belíssima capa do calendário. Mas quem de vocês consegue olhar para um pastor e ver ali beleza? Nós tentámos, encontramos 12, fizemos um casting, tivemos muita procura, muito pastor bonito, muito ângulo belo para ver e fotografámos. Em 12 fotografias que a capa saiu no El Mundo,
no Jornal Espanhol, e no dia a seguir à apresentação do calendário foi destaque na Euronews. Conhecem o canal Euronews? E quando me ligam a dizer, olha, atenção que o calendário está a passar na Euronews, eu não enviei nenhum comunicado de imprensa para a Euronews. Olha, isto está a passar com as imagens do Beira Alta TV, um canal local, um canal de televisão local. E lá ia o senhor Abel a desfilar e todos os outros pastores, e eu vi. O que é que interessa aqui? O local onde eu estava a fazer este trabalho. O que é que interessou? Eu estar na Guarda, ou estar no Algarve, ou estar no Minho, seja onde for. Deixo-vos com uma frase, e tal como eu vos disse inicialmente, eu espero que se sintam aguçados e que entendam esta pertinência de contar histórias locais, não é? Aquilo que nos falava Marshall McLuhan da aldeia global. Não interessa onde vocês estão, interessa a história. A história é sempre comprada, sempre vendida, sempre interessada, se ela tiver interesse. Não entendo como se pode ser jornalista sem ser primeiro um bom ser humano. Da jornalista Diana Andringa. Muito obrigada.